tenho uma grande amiga que chama esse lugar aqui de Casa Mágica. Era um terreno que não era nada, era só uma clive que se transformou numa casa na qual eu vivi vários momentos muito importantes da minha vida e continuo vivendo. Eu sou muito ligado ao mar. Eu não vou à praia, mas gosto de ver o mar. Eu não vou à praia porque aqui é muito frio e eu não gosto de água fria. Mas eu gosto muito de ver o mar. Ver o mar me dá muita paz. Uma coisa interessante quando você faz ciência biomédica e você tem bom humor, é que você inventa uma série de coisas que quem não conhece esse universo nunca vai pensar, porque não faz parte do universo dele ou dela. Mas eu uso muito expressões lúdicas a partir de coisas da pesquisa. Tanto na ciência quanto na arte, pelo menos da maneira como eu vejo, são expressões de busca pela verdade. Então, um artista, quando ele cria uma obra de arte, ele está procurando uma verdade que se estabelece naquela obra de arte. E um cientista, quando faz um experimento, ele está procurando a verdade. Agora, através de metodologias muito diferentes entre si. E, nesse sentido, eu aproximo muito mais do que distancio a arte da ciência. Então, isso aqui é um presente em comemoração aos 20 anos de cooperação Brasil-França do nosso laboratório, e foram distribuídas caixinhas pintadas a partir do logo do simpósio, que é um pão de açúcar e a Torre Eiffel. Isso aqui são células e cada caixinha é uma pintura original, na verdade. Uma pequena obra de arte feita por esse pintor chamado Everton Crisóstomo, que é um pintor de Olinda. A cultura, ela tem nos diversos povos, né, essa resiliência intrínseca que resiste mesmo, entendeu? Então você mata, esconde, faz assim, e as pessoas sobrevivem, né? E isso é maravilhoso, né, cara? Uma excelente pesquisadora, uma vez ela chegou para mim e falou assim: mas por que você ajuda o Moçambique? E eu tomei um susto quando ela me falou aquilo, me fez essa pergunta, e a minha resposta imediata foi a seguinte: eu não estou ajudando nada, eu tenho a honra de estar contribuindo para esse país que saiu recentemente da colonização se expanda. Eu fui lá dentro de uma perspectiva paulo freireana. Eu não fui lá com nada pronto, não era. Fui lá estudar e construir junto com aquelas pessoas. Eu tenho muito mais emoção com o Brasil do que com a Europa, e tenho mais emoção com a África do que com a Europa. Embora eu viaje muito para a Europa e gosto muito de muitas coisas e tal, mas a emoção de querer contribuir para mudanças, eu estou muito mais no chamado sul global do que outra coisa. Quem faz ciência no Brasil em particular não é para ficar rico. Então há um prazer em fazer ciência que para mim é indissociável de formar a juventude. Para mim é uma coisa indissociável. O que você está fazendo aí? Vou terminar. Porra, acabou a obra? Não. Salve, tudo bem? Começa por lá. Agora, a situação, vamos dizer, de políticas públicas voltadas para a ciência ainda é muito deficitária, né? Então, você vê, hoje em dia, um aluno de doutorado, portanto que já passou não sei quantos anos estudando e tal,
e vai dedicar a sua vida integralmente no desenvolvimento da sua tese de doutorado, ganha R$ 3.900 por mês. Ninguém vai ao mercado e sai pagando com um sorriso. Eu decidi que eu queria fazer medicina. Mas eu queria fazer medicina não para carregar um estetoscópio. Eu queria ser psicanalista. E naquela época, eu estou falando de 1969, para ser psicanalista era necessário ser psiquiatra, que por sua vez era necessário ser médico. E no primeiro ano de medicina, eu tive uma aula de timo. E tinha uma estrutura lá dentro do timo que ninguém sabia o que era, e aquilo ali ficou na minha cabeça. Eu fui fazer um estágio no laboratório de análises clínicas do Hospital Pedro Ernesto e comecei a olhar coisas no microscópio. E aí as coisas começaram a ficar diferentes para mim. E aí eu percebi que eu adorava olhar no microscópio as células e tal, não sei o quê. Aí eu voltei para o Rio, conversei com um cara que era meu supervisor, um médico, que ficou mais de uma hora tentando me mostrar que eu era maluco, até que ele não me convenceu e eu acabei o convencendo que eu tinha que mudar de curso. E aí mudei para biologia. E consegui fazer meu mestrado, depois fiz doutorado em São Paulo, que também foi muito engraçado, porque ainda ninguém trabalhava com timo, nem em São Paulo também. Que ninguém trabalhava com isso no Brasil, e no exame, para saber se eu ia entrar ou não no doutorado, o cara que me examinou perguntou para mim, mas escuta aqui, você sabe que não tem ninguém que trabalha com timo aqui. Você estaria disposto a trabalhar com outra coisa? E a resposta que eu dei para ele foi, eu estou disposto, no dia seguinte da minha tese, eu volto a trabalhar com timo. E aí eu acabei sendo aceito, mas aí nisso eu escrevi e conheci um pessoal na França e fui fazer a parte experimental do meu doutorado na França. Aí começou a minha vida com a França em iniciozinho de maio de 81, quando o François Mitterrand ganhou as eleições e eu cheguei lá junto com o Mitterrand no seu primeiro mandato. Saí daqui uma ditadura militar de direita e caí numa situação, numa república onde acabava de ser instalado um governo socialista em coalizão com os comunistas. E foi muito, muito interessante. E ao mesmo tempo respirar ar livre, né? O Carlos Chagas, que foi o único brasileiro que teria sido prêmio Nobel, não foi porque houve um veto do governo. Se você olhar o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1921, não tem ninguém. Ele foi o único nome indicado e o governo brasileiro vetou. São as idiosincrasias desse nosso tropical país. Eu tenho uma coisa atávica, né, com esse castelo e particularmente com esse pedaço aqui, porque eu vinha para cá estudar, né, quando eu tinha 18 anos, 19 anos. E hoje eu posso usar um mote muito usado aqui pelos trabalhadores e trabalhadoras da Fiocruz, que é o chamado orgulho de ser Fiocruz. Essa é a tese do Oswaldo Cruz, que defendeu a tese em 1892. É um privilégio, né? Inclusive para mim é um privilégio ter acesso e manusear um documento histórico tão importante como esse. O mais importante é a construção coletiva ao longo do tempo. Então, as pessoas podem ir mudando, mas a escola de pensamento científico, mas também de pensamento filosófico, é mantida. Isso que é o mais importante de tudo. Eu me bato sempre por cooperar em vez de competir. Sempre.
essa estrutura, que se chama corpúsculo de Rassal do timo, é a estrutura que eu tive curiosidade de entender o que era quando eu estava no primeiro ano de medicina.